Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise, tá? Diferenciar um pouco eletrólise de pilha, do processo de célula galvânica, e falar um pouquinho também de exercícios sobre estequiometria que envolvem eletrólise, tá? Então vamos começar. Então pessoal, a aula de hoje é eletrólise. Só para a gente contextualizar, né, onde a gente encontra esse estudo de eletrólise, faz parte do estudo de eletroquímica, que se inicia lá com o conceito de inox, redox, e aí entra no conceito de pilha, e a gente deve finalizar com o conceito de eletrólise. Eletroquímica é o ramo da química que vai estudar como reações químicas interagem com a energia elétrica. Você tem uma reação química que você dá origem a uma energia elétrica, ou você tem uma energia elétrica que se converte em uma energia química. Esses processos podem ser espontâneos ou não espontâneos. E qual é a diferença entre eles? Pilhas, a gente vai diferenciar entre pilhas e eletrólise. Pilhas, e a gente já estudou, já viu, se você não lembra de pilha, dá uma reforçada no vídeo sobre pilhas. Pilha é um processo em que converte energia química em energia elétrica. Então, é um processo que, através de reações químicas, você dá origem à energia elétrica. E é um processo espontâneo. Já a eletrólise, ela é o processo inverso. É quando você usa energia elétrica para produzir uma reação química. Esse processo não é espontâneo. O que isso significa? Que sem a ação da energia elétrica, sem que você forneça energia, essa reação não vai acontecer de maneira espontânea. Você precisa provocar essa reação, tá? Isso é um processo não espontâneo que a gente chama de eletrólise, tá bom? Então, pilha, energia química, é um processo espontâneo, produz energia elétrica. Eletrólise, energia elétrica, que através de um processo não espontâneo, produz uma reação química, tá? Conceito de eletrólise, conceitos importantes para a gente. Eletrólise, como eu já disse, é um processo não espontâneo. Além disso, você necessita que tenha uma corrente externa para que a reação ocorra. A gente vai estudar 3 tipos de eletrólise. A gente vai focar primeiro na eletrólise da água, depois a gente vai falar rapidamente sobre eletrólise ígnea, e depois sobre eletrólise aquosa. Essa ordem é importante, você vai entender logo por quê. Vamos só contextualizar o que é uma célula eletrolítica. Ela difere da célula de uma pilha, de uma célula galvânica. Primeira separação aí que você consegue, primeira diferença que você consegue observar é que na pilha você tem a existência de uma ponte salina, de uma separação entre as duas soluções que estão os meus eletrodos. Na célula eletrolítica, não. Os dois eletrodos estão dentro do mesmo recipiente, dentro da mesma cuba, tá? Em contato com a mesma solução, ou com o mesmo líquido, melhor dizendo. E aí você vê a existência de uma bateria, tá? Em vez de, na célula galvânica, a gente desenhava ali um medidor de voltagem para perceber que tinha uma energia elétrica sendo fornecida ali. Na célula eletrolítica, não. Você tem ali o desenho, né, a demonstração, a ilustração de uma bateria, porque você precisa de energia externa para que essa reação ocorra, tá? Então, na verdade, é uma célula galvânica que alimenta uma célula eletrolítica, porque você precisa da produção de energia, do fornecimento de energia, para que a minha eletrólise ocorra, tá? Uma diferença aí, ó, já começa por aí. Eletrólise, você também tem cátodo e anodo. Porém, lembre-se, na pilha, o cátodo é o polo positivo, o anodo é o polo negativo. Na eletrólise, esse raciocínio é o contrário. O cátodo é o polo negativo e o anodo é o polo positivo. Muito cuidado, isso gera muita confusão, tá? Em questões. Então, tá vendo que tem, se você olhar a minha célula eletrolítica, é negativo com negativo e positivo com positivo? Mas se a gente pensar um pouquinho, o que acontece? O anodo da bateria está ligado ao cátodo da célula eletrolítica. Os dois são negativos. O cátodo da bateria está ligado ao anodo da célula eletrolítica. Os dois são positivos, tá? Na minha célula
eletrolítica, na minha solução, os cátions são atraídos para o cátodo e os íons são atraídos para o anodo, tá? Apesar dessa diferença de carga, é muito importante a gente saber o seguinte: o fluxo de elétrons é o mesmo, tá? Tanto na pilha quanto na eletrólise, você tem os elétrons fluindo do anodo para o cátodo, tá? Isso não muda. Também não muda as reações que acontecem em cada um dos meus eletrodos. A oxidação ocorre no anodo, a redução ocorre no cátodo, tá? Isso não muda. O que muda são os sinais, tá? Na pilha, cátodo positivo, anodo negativo. Na eletrólise, o contrário. O cátodo é negativo e o anodo é positivo. Porém, o fluxo de elétron continua igual, anodo em direção ao cátodo, a oxidação acontece no anodo, a redução acontece no cátodo. E aí vamos para a eletrólise da água. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: a eletrólise da água, ela não acontece se eu tenho apenas água pura. Eu posso colocar os meus eletrodos inertes, que são geralmente eletrodos de platina, ligar uma bateria e fornecer energia e não vai acontecer nada. Porque a ionização da água é muito pequena. Então, você não tem ali uma quantidade suficiente de íons para que essa eletrólise ocorra. Para que a eletrólise ocorra de maneira satisfatória, você precisa adicionar um eletrólito na minha solução. O eletrólito é um composto que conduz corrente, dissocia o íons em água. E geralmente se usa ácido sulfúrico, tá? Se usa um eletrodo forte para que você possa propiciar a eletrólise da água. E quando você tem essa adição desse eletrólito forte na água, né, para propiciar a eletrólise da água, você consegue, através da molécula de água, fazer uma separação entre hidrogênio e oxigênio. Então, através da eletrólise da água, você obtém gás hidrogênio e gás oxigênio, tá bem? Aí tem uma ilustração de como a gente pode demonstrar essa eletrólise da água. Eu tenho os meus dois eletrodos aí, o eletrodo que você captura oxigênio, o eletrodo que você captura hidrogênio. Você obtém hidrogênio no cátodo e você obtém oxigênio no anodo. Então, a decomposição da água através de eletrólise forma gás hidrogênio, gás oxigênio. No anodo, você tem a oxidação, aí você vê as moléculas de água formando 4H+, que são cátions, mais o gás oxigênio, mais 4 elétrons. E no cátodo, você tem os hidrogênios positivos, os cátions hidrogênios, que recebem elétrons e vão ao gás hidrogênio, o H2, tá? Então, repara que você tem esses processos acontecendo. Na água, o oxigênio vai de NOx-2 para NOx0, que é substância simples, processo de oxidação. No cátodo, você tem o hidrogênio indo de +1 para 0, redução, tá? Como é que a gente calcula o DDP da eletrólise da água? A gente tem também a identificação do anodo e do cátodo. Repara que eu tenho os potenciais. O potencial de redução da água para oxigênio é mais 1,23 volts e o potencial de redução do cátion H+ para gás hidrogênio é 0, tá? Eu já sei onde acontece a oxidação, eu já sei onde acontece a redução. Então, eu vou usar a minha DDP, minha fórmula, potencial do cátodo menos o potencial do anodo. E aí eu vou calcular, então, a minha DDP, que é menos 1,23 volts. Nesse caso da eletrólise, eu não vou usar aquele raciocínio de que o maior potencial de redução reduz. Aquele raciocínio só me serve para reações que acontecem espontaneamente. Ou seja, aquele raciocínio só me serve para pilhas. Em eletrólise, esse raciocínio não me serve. Em eletrólise, eu vou avaliar quais são os produtos formados na minha reação, né, que eu tenho de origem, e aí eu vou conseguir identificar qual é a substância efetivamente está oxidando, qual é efetivamente a substância que está reduzindo, tá? Se eu tivesse apenas a equação global, que é a equação que está lá em cima, o que eu teria? Água indo a H2 mais O2. O NOx do hidrogênio na molécula de água é +1. O NOx do gás hidrogênio, que é uma substância simples, é 0. Se é +1 é 0, é redução, se a redução acontece no cátodo. O oxigênio vai de +2 para 0. Vai de -2, perdão, -2 para 0. -2 para 0, acontece o quê? Uma oxidação. E oxidação ocorre no anodo, tá? É esse o raciocínio que eu tenho que utilizar.
Então, cátodo menos anodo, 0 menos mais 1,23, você vai ter menos 1,23. Repara que eu vou ter uma DDP negativa. O potencial negativo indica que eu tenho uma reação não espontânea, tá? Vamos lembrar que na pilha os potenciais eram positivos. Por que nas pilhas os potenciais são positivos? Porque as pilhas são processos espontâneos, tá? O sinal negativo indica que eu tenho um processo não espontâneo. Ele só acontece se eu forçar esse processo. Para forçar esse processo, o que eu preciso? Eu preciso fornecer uma voltagem, fornecer uma diferença de potencial maior que mais 1,23. Tem que ser mais uma quantidade maior do que 1,23 para conseguir fazer com que essa reação ocorra. Na real, né, na realidade, isso é no teórico. Na realidade, você dá uma quantidade maior ainda por outros processos que acontecem através de eletrólise da água que não entram aqui ao caso, tá? Mas na teoria você precisa dar um DTP o quê? Maior que 1,23 para que essa minha reação ocorra, tá? Então, a gente já viu a eletrólise da água, que ela precisa de um eletrólito forte, né, para acontecer. Você precisa adicionar um eletrólito forte para que a eletrólise da água ocorra, e aí vai formar gás hidrogênio e gás oxigênio. A gente tem outros tipos de eletrólise que a gente vai entrar agora no estudo de eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea ocorre sem a presença de água. Essa informação é importante. A eletrólise ígnea ocorre sem a presença de água. Na verdade, o que eu tenho são substâncias fundidas, substâncias no seu estado líquido. Então, os meus eletrodos eles estão colocados não em uma solução, eles estão colocados na substância de interesse que está no estado líquido. Nesse caso do exemplo, é cloreto de sódio fundido. Então, quando eu quero fazer eletrólise, isso é empregado a nível industrial, né? A eletrólise do cloreto de sódio, eu tenho cloreto de sódio fundido, coloco os meus eletrodos, e aí eu tenho, então, o processo acontecendo, né? Dou energia, o processo vai acontecer, a eletrólise. E o que eu tenho? Eu parto de íons, certo? Eu tenho que partir dos íons. Por que eu tenho que partir dos íons? Porque são os íons que eu tenho no meu estado líquido. Se eu tenho cloreto de sódio fundido, significa que no início da minha reação eu só tenho cátions, sódio, e ânions, cloreto, tá? É isso que eu tenho no início. Então, o que acontece com o cloro? O cloreto o cloreto vai a cloro mais 2 elétrons. Então, o cloreto forma o gás cloro. O NOx do cloreto é menos 1, é um ânion carga negativa. Menos 1, o gás cloro, substância simples, o NOx é 0. Então, acontece o quê? Vai de menos 1 para 0, o NOx aumenta, é uma oxidação, oxidação ocorre no anodo. O cátion mais vai o sódio mais, perdão, vai a sódio metálico. Sódio metálico, a carga é 0, porque é uma substância simples. Então, eu tenho mais 1 indo a 0. É uma redução. Redução ocorre no cátodo, ok? Como é que fica a minha reação global? 2 cloretos mais 2 cátions de sódio, formando gás cloro e 2 de sódio metálico, tá? 2 mols de sódio metálico. Essa informação é importante, está em vermelho. O metal é sempre obtido no cátodo. Quando eu estou falando de eletrólise ígnea de substâncias iônicas, é muito comum questões vestibulares pergunte o que será obtido no cátodo. É o metal, tá? Nesse caso, quem é o metal? É o sódio. Então, o sódio é obtido no cátodo, tá? O metal vai ser obtido no cátodo e a substância no anodo, tá bom? Por que a gente estuda eletrólise? Quando a gente fala assim, porque pode cair numa questão do vestibular e parece que a gente só estuda para isso. A eletrólise tem várias aplicações industriais. A gente se utiliza a eletrólise muito na indústria para obtenção de gás cloro, para dar banho em peças, fazer proteção, galvanização, enfim. Diversos processos em que você utiliza técnicas de eletrólise, técnicas de eletroquímica no geral, para conseguir o seu produto final, seu produto de interesse, tá? Então, tem uma larga aplicação industrial esse tipo de conceito. E é interessante a gente saber como funciona, né? A eletrólise aquosa, pessoal, ela vai acontecer, como já diz o nome, na presença de água, tá? A gente viu a eletrólise da água, eletrólise ígnea, eletrólise da água, quando tem só água.
Eletrólise ígnea, quando eu tenho uma substância fundida. Eletrólise aquosa, eu tenho o quê? Uma competição entre os íons e a água, porque a eletrólise aquosa é feita em uma solução. Então, eu vou ter uma competição para saber o que vai ser produzido no cátodo, o que vai ser produzido no anodo. Para saber o que vai ser produzido no cátodo, o que vai ser produzido no anodo, eu tenho que saber a ordem de preferência de descarga de cátions e de ânions. Como é que eu entendo essa ordem? Vamos partir para um exemplo que talvez fique mais fácil. Se eu tenho a eletrólise aquosa do cloreto de cobre, tá? TuCl2, aquoso. Eu quero fazer a eletrólise deste composto. Quais são os meus íons? Eu tenho ânions e cátions. Quais são os meus ânions? Cloreto e hidroxila, o OH- aqui. Por que eu tenho o OH- aqui? Porque eu tenho, além dos íons, né, do cloro e dos íons cobre, eu tenho a água, porque está em meio aquoso, tá? E na água eu vou ter o OH- e o H+, tá? Então, meus ânions possíveis aqui, cloreto, Cl- e OH-. Quem são meus cátions? Cobre 2+, e o H+. Então, eu tenho 2 ânions, 2 cátions. Quem tem preferência aqui? Vamos analisar os ânions. É o cloreto, tá? Aqui, olha, na minha ordem de descarga, tá vendo que a seta tá indo para baixo? Então, quem tá mais aqui na ponta da seta tem a ordem de preferência. Aqui está a minha hidroxila. E ânions não oxigenados têm preferência sobre a hidroxila. O cloreto é um ânion não oxigenado. Por que é um ânion não oxigenado? É um ânion que não tem presença de oxigênio. Se ele não tem presença de oxigênio, ele tem a preferência ao invés da hidroxila. Então, o processo vai acontecer com ele. Se eu olho de novo aqui, ó, para minha reação, o que significa que o processo vai acontecer com ele? Então, é o meu cloreto que vai sofrer a minha reação, que vai oxidar, tá? Então, ó, repara aqui que é o meu cloreto e que vai sair da carga negativa para formar uma substância simples, que o NOx é 0. Então, é o cloreto que vai sofrer a oxidação, tá? Olhando os cátions, eu tenho cobre e o H+. Olhando para a minha ordem, quem eu tenho aqui de preferência? Repara que eu tenho diversos metais na frente do H+. O H+ tem preferência, ou seja, vai sofrer a minha redução na frente de alumínio, metais da família 2 e metais da família 1. Como o cobre, obviamente, não é o alumínio, não pertence à família 2, não pertence à família 1, ele tem preferência na frente do H+. Então, é o cobre que vai reduzir, tá? Eu analiso essa relação para saber quais serão os meus produtos formados se eu faço a eletrólise dessa solução. Então, com base nos íons que eu tenho em solução, eu consigo prever qual é o meu produto formado. O que eu vou formar no anodo, o que eu vou formar no cátodo, tá? Cátodo é onde eu tenho a redução, anodo é onde eu tenho a oxidação. Eu analiso os ânions para descobrir o que vai acontecer no anodo, eu analiso os cátions para descobrir o que vai acontecer no cátodo, tá? Então, aqui, no meu ânion, eu tenho aqui a obtenção do gás cloro, porque ele tem preferência, é o cloreto que vai reagir. E eu tenho aqui no cobre a formação de cobre metálico, tá? Porque ele tem preferência na frente do H+. E aí eu tenho a minha reação global. Então, entrando na parte de estequiometria da eletrólise. Sim, tem como colocar a estequiometria aqui no meio. E é geralmente como é pedido, principalmente no vestibular da UERJ específico. Tá? Geralmente você encontra esse tipo de questão por lá. Qual é a minha fórmula? Ela é bem pequena, né? A minha relação matemática. Q é carga elétrica, que a gente vai usar a unidade de coulombs. I é a corrente elétrica, e ela é em amperes. T é tempo, e o tempo a gente acha em segundo. Essa relação é muito importante para a gente. 1 mol de elétrons equivale a uma carga elétrica de 96.500 coulombs.
essa relação de 1 mol de elétrons, que equivale a uma quantidade, uma carga elétrica de 96.500 coulombs, é importante para a gente poder fazer esses cálculos de estequiometria na eletrólise. 96.500 coulombs equivalem a 1 Faraday. Tá? Vocês podem encontrar as duas unidades, ou em Coulomb ou em Faraday. Tá? A gente precisa entender o que cada um, qual é a relação entre eles. Vamos fazer um exercício para a gente entender como é que a gente aplica essa relação matemática. Uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolizada durante 1 hora. Sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes, determine a massa de prata depositada no cátodo. Como é que a gente resolve isso? Primeiro tem que saber que é um nitrato de prata. Né? Nitrato de prata, AgNO3. NO3 menos é o nitrato, o cátion de prata é Ag+, tá? Então eu tenho aí o AgNO3 formando meu nitrato de prata. A reação ocorre no cátodo. Se ocorre no cátodo, é uma reação de redução. Então eu tenho prata mais indo a prata zero, tá? Para ir para prata mais para prata zero, eu só preciso receber, esse cátion de prata só precisa receber um elétron. Então eu tenho a minha relação aí, a minha reação que acontece no cátodo. Eu sei que 1 mol de prata tem 107,8 gramas. Acho isso através da tabela periódica, tá? Uma relação de massa molar. 1 mol de prata tem 107,8 gramas. Por sua vez, 1 mol de prata também representa uma carga elétrica de 96.500 coulombs. Esta é a minha relação entre todos eles. 1 mol de prata tem 107,8 gramas e representa uma corrente elétrica de 96.500 coulombs. Eu tenho que saber o quê? Qual é a carga que eu tenho nesse processo para poder descobrir a massa de prata, tá? Porque qual é a minha relação entre eles? 107,8 gramas, eu consigo relacionar com a intensidade de 96.500 coulombs. Qual é a minha corrente para poder fazer a minha relação para descobrir a massa? Qual é o meu Q? Tá? Vamos lembrar aqui que o Q é a carga elétrica, tá? Então, qual é a carga elétrica que efetivamente passou por essa célula eletrolítica para depositar a massa de prata? Eu substituo, intensidade é 2 amperes, foi dado no meu problema. O tempo, pessoal, foi dado em hora, só que eu tenho que converter para segundo. 1 hora, 3.600 segundos. Vou chegar na minha carga de 7.200 coulombs, tá? Se eu sei que eu tenho a carga de 7.200 coulombs, eu faço o quê? Uma relação de regra de 3 para descobrir a massa da prata. 96.500 coulombs é uma relação para 107,8 gramas, para 1 mol. Mas eu não tenho tudo isso. Só tenho 7.200 coulombs de carga. Que massa que eu tenho? Qual é o meu M? A minha relação aqui, na minha regra de 3, eu vou achar que a minha massa é de aproximadamente 8 gramas, o que seria a letra B, tá? Parece complicado, porém não é. Façam exercícios com base em eletrólise. Como é que você acha exercícios com base em eletrólise? A maioria ou pede para você calcular algum valor com base em estequiometria, fazer essa relação que a gente acabou de ver, ou para você identificar quais são os produtos obtidos no cátodo e no anodo, tá? São os dois tipos de questão mais comuns quando a gente fala de eletrólise. Então, hoje a gente fica por aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Tchau!